Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Notas do autor. Já fiz uma história antes usando como base uma teoria gringa da presença de Jack Frost em Frozen, talvez realmente um presente para os fãs de J. Elsa seguindo as regras e idade do personagem. Mas essa é uma versão mais realista da mesma teoria, só que usando argumentos do próprio universo de Frozen. Eu não exagerei na representação de quem é Jack Frost na mitologia, e sim é provavelmente essa versão usada como base para o personagem do filme meio flopado, A Origem dos Guardiões, só que suavizado seu humor à la Saci Pererê e Curupira. Mas manterem a sua aparência mais comum, que é de criança meio envelhecida. Há muitas informações e spoilers do livro Frozen 2, A Floresta Sombria, da Camila Benco na história. Capítulo 1. Capítulo único. POV narrador. Anna caminhava a passos lentos pelas ruas de Arendelle. Ela se sentia pesada enquanto andava, a sua grande barriga era culpada. Grávida há quase 8 meses, a jovem rainha era conduzida pelo marido, o Duque Christophe, com o máximo de cuidado possível pela condição da esposa, mas isso, em vez de atrair sentimentos de agradecimento, só irritaram a loira morango. Você não precisa me tratar como se eu fosse divido, Christophe esbraveja Anna. Eu sei que eu estou avançada na gravidez e já perdemos um bebê há 2 invernos, mas estou bem. Fala, todo cuidado é pouco, meu amor. O homem loiro com os cabelos lambidos, cortesia de ser da realeza. Não queremos que isso se repita. Eu sei que naquela época você tinha contraído uma doença naquela época que fez o seu sistema entrar em colapso e perder o nosso segundo filho, mas quero garantir o máximo de segurança possível. Mesmo frustrada, a rainha acabou cedendo ao tom doce do marido. Ele sempre veio lhe apoiando desde o aborto espontâneo. Quando ela se lembrava do filho que nunca teve à noite, chorava ele a puxada para os seus braços mesmo com os seus protestos, e lhe mantinha ali deitada contra o seu peito até o pesadelo ir embora e só sonhos alegres surgirem. Anna levanta os olhos para olhar o marido, que mantinha um sorriso no rosto mesmo após a sua bronca. Ela se aproxima um pouco mais dele, deixando que passasse um dos braços em volta da sua cintura, os deixando mais próximos. Ili! O estranho som faz Anna levantar o rosto e parar de caminhar. Você ouviu algo? Pergunta ela para o marido, um pouco assustada. Parecia uma risada. Eu não ouvi nada, amor. Será que foi o? Responde Christophe, se lembrando do galé. Espírito brincalhão dos ventos, mas Anna nega com a cabeça. Os sons que galé emitem são chiados, sussurros, sons do vento, mas isso eu tenho certeza que era alguém rindo. Parecia uma criança malvada. Christophe não entendia. Ele tira o braço da cintura da esposa para olhar em volta. Guiando seus olhos, ele tenta analisar a rua, mas não havia nenhuma criança rindo. Ili! O mesmo som se repete. Christophe ouve, se distraindo da esposa, e ele mantém os olhos fixos no telhado. Uma estranha nevasca parece se mover acima das telhas como tivesse correndo. Anna, dispersa do marido, sente um ar frio atingindo seu rosto. Elsa, pensa a jovem mulher. Um pouco à frente, um grande floco de neve surge em meio às pedras da calçada. Determinada, ela caminha até o floco. Ili! Christophe ouve-no novamente pouco antes de ouvir um grito. O grito de Anna. Toda a rua a partir de Anna está congelada e a mulher estava caída no chão chorando de dor. Anna! Christophe grita antes de correr até a esposa. Tudo se transforma em bonecos de neve. De novo! Grita Elsa, e mais uma vez as figuras de neve caminham para trás e toda a cena se remete à conversa de Anna e Christophe, a estranha risada e novamente a queda. A rainha da neve estava frustrada. Com um grito de raiva, ela novamente pede para que a Totalan refaça toda a cena. Ela caminhava com passos pesados em torno das representações de neve, tentando analisar tudo, tentando descobrir o que causaria isso. Não fazia sentido o chão congelar de repente. Os outros acidentes eram mais simples. Mas esse só alguém que poderia controlar o gelo poderia fazer, e isso significa que não seriam mais acidentes. Passaram-se poucos anos desde que ela se mudou para a Floresta Encantada, e ela sabia que ainda haviam muitas coisas a descobrir, muitos espíritos e criaturas escondidas. Os Uldra que vivem embaixo de Arendelle nas minas são apenas uma delas. Uma lenda que se tornou real. O quinto espírito realmente não fazia ideia de quantas histórias que seus pais lhe contavam para dormir eram reais ou inventadas, de quantas tiveram algum fundo de verdade. Quando era criança, ela acreditava que os Uldras eram mitos.
Hoje sua irmã é melhor amiga de um deles, os visitando uma vez por mês. Realmente a vida era uma caixinha de surpresas. E Lily ouve Elsa novamente. Elsa sussurra o que seria isso, colocando a mão embaixo do queixo. A jovem mulher realmente não fazia ideia da origem dessa risada. Em todos os acidentes ela ouviu essa risada. Em todos eles ela aconteceu antes, como se atraindo a vítima e depois da pessoa se ferir, era sempre a mesma risada. A mulher já estava cansada. Com um gesto da mão ela desfaz as esculturas e caminha irritada até o livro de sua mãe. Os segredos dos detentores de magia estava grave em sua capa. Mas um dos vários dos seus segredos de seus pais que sua irmã descobriu anos atrás. O livro era uma grande biblioteca de lendas e mitos de Arendelle. Haviam poemas sobre os feitos de Aren, um mapa que levava até o reino dos Trolls, mas nenhum índice. A resposta tem que estar nesse livro. Mamãe reuniu tudo o que descobriu sobre magia nesse livro, colocando e recolhendo páginas de outras fontes para encontrar finalmente a resposta sobre os meus poderes. Não teria sentido não estar aqui, essa resposta, fala Elsa determinada. Mas após cada página sua animação só ia diminuindo, seus olhos começam a cansar e seus cotovelos se abaixam. Ela pensa em desistir quando finalmente para em uma página e ouve uma risada. Lily. Colocando o livro sobre um pequeno suporte de gelo, Elsa se vira só para novamente ouvir a risada. Está com medo de aparecer Joku Frost? Fala a loira com um tom ácido na voz, mas nada acontece. Seus olhos percorrem o salão, suas mãos estavam prontas, ela dispararia sem pensar duas vezes. De repente uma silhueta surge e ela ergue a sua mão esquerda, mas antes que a rajada de gelo atinja ela desvia acertando. Era uma escultura de Ana e ela crianças. Lily. Ela ouve novamente a risada, mas dessa vez ela parece continuar por alguns longos segundos e quando acaba uma voz esganiçada dá lugar ao som. Você humanos realmente são muito divertidos, diz uma voz entre os risos. São tão frágeis, são tão fáceis de brincar. Aquela mulher de cabelo com a cor esquisita foi uma das mais divertidas. Ela já perdeu um bebê, né? Pergunta a voz esganiçada, mas com o silêncio de Elsa ela volta a falar. Eu só queria que ela tivesse perdido dois. Número par da azar, sabia? E como você mesmo dizem, na terceira é sempre vencida. Enfurecida, Elsa reúne todo o seu poder através do seu corpo e dispara uma grande onda de rajada de gelo que atinge todo o salão de Atotala, andando outra camada de gelo às paredes, espinhos de gelo. O som de algo caindo no chão chama a atenção dos ouvidos da loira, seguidos de um praguejar. Por que você fez isso, sua louca? Resmunga a figura caída no chão. Se aproximando calmamente do pequeno ser caído no chão, Elsa fala: por que você feriu a minha irmã? Diz ela com frieza antes de envolver o gelo ao redor da criatura, deixando presa em um cristal de gelo com apenas o seu rosto para fora. Você não pode fazer isso comigo, sua comprida. Eu tenho séculos de existência, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou Jack Frost, o mundo é o meu parquinho de Divers. Omicron. Cristal de gelo sobe ao redor de si, sobre os seus lábios, os trancando. Elsa se abaixa, ficando quase apoiada sobre os joelhos para olhar para o pequeno ser que parece um garotinho de pouco mais de 6 anos em altura. Mas com uma cara que estranhamente se assemelhava a um homem de 50 anos, com uma pele em um tom estranho de azul. Suas roupas eram como as dos duendes de Natal. A figura era realmente peculiar. O povo Udra tinha meios para combater até Natmara. Não acho que eles terão muita dificuldade com você, Elsa disse, levantando. Mas antes de sair do salão ela volta o olhar para Jack Frost preso no cristal de gelo. Ou talvez queiram te jogar no magma como tentaram fazer comigo, Ana e Christophe, quando fomos visitá-los. Vamos ver o que é mais divertido para eles, uma piscadela. Termina ela como: os Udra vieram quase uma semana depois e realmente foi divertido o que eles fizeram, para eles, mas Jack Frost não deu risada. Notas finais. Se Jack Frost aparecer na franquia, é bem provável que seja assim. Dessa forma, a Disney não sofreria processos de direitos autorais e nem iria ter que adaptar o personagem para caber no universo da franquia, uma vez que os Udras não tiveram quase nenhuma alteração do mito para o livro de Frozen, por exemplo.